Fala pessoal, amantes de duas rodas, bem-vindo a mais um Fofocross. Vamos estar mudando dessa vez um pouco o nosso foco. Antes eu falava das corridas, provavelmente todo mundo já assistiu, viu os melhores momentos, mas vai trazer intriga, as coisas que têm acontecido nos bastidores e também falar um pouco das corridas. E a bruxa tava solta, já começou sexta-feira aí na Star Racing, já não começou muito bem, não foi um final de semana para ser esquecido, com vitória, porém, para ser esquecido para os principais pilotos. Já vamos falar sobre isso. Pilotos machucados, pilotos que caíram em todas as baterias, rolou de tudo. Teve pilotos ressurgindo do nada, tendo ótimos resultados. Porém, será que foi a pista? Será que foi o dia dele? Então, acompanhe um pouco aí, roda a vinheta e vamos para cima. Brá! Conheça agora a Speed Shop, o melhor app para o mundo off-road. Agora ficou fácil comprar e vender produtos novos e seminovos de forma prática, rápida e totalmente segura. Vender agora ficou fácil. Anuncie e venda parcelada em até 12 vezes, calcule o frete, emita etiquetas, acompanhe suas vendas em tempo real e receba à vista. Você também pode encontrar os melhores produtos com os melhores preços e ainda fazer ofertas de compras. Incrível, não é mesmo? Na Speed Shop é fácil, rápido e seguro. Speed Shop, feito de piloto para piloto. Baixe agora na Store do seu smartphone. É isso aí, pessoal. A bruxa estava solta e vamos começar pela polêmica aí, como vocês podem ter visto no enunciado. Hayden Deegan preso sexta-feira à noite, por volta aí das 9h30, acredito, 10 horas, saiu um comunicado, né? Ele estava dando um zerinho aí no estacionamento, brincando com seus carros importados aí, com o dinheiro das suas vitórias, né, dos super campeonatos. Ele que é bicampeão aí, já botou 1 milhão de premiação, fora bônus de equipe e tudo mais, né, fora o título do motocross. Então, ele tava lá brincando, fazendo seus zerinhos sexta-feira à noite e foi pego pela polícia, né. Tem a foto aí que vou mostrar pra vocês, fala, né, que ele fazendo corrida, racha, essas coisas, porém, um outro site acabou falando que não era bem isso, realmente ele tava brincando, fazendo um zerinho, ou pode ser um, ou pode ser outro, né, porém, ele foi preso, né, teve a sua ficha criminal aí feita, né, foi libertado na madrugada aí, com a taxa de $1.000 aí, pra sair na condicional, acredito que seja assim, né. Nos Estados Unidos, cara, a polícia brota em todos os lugares. É muito engraçado. Uma história que aconteceu comigo no primeiro ano, acredito, e eu tinha ido lá a primeira vez, competir, tudo, tava lá treinando, tudo, e por ocorrência do destino, vamos dizer assim, eu acabei perdendo o meu contrato com a Honda aqui no Brasil, né? Eu informei meu chefe de equipe, ele falou, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, você pode ir, tudo, porém, ele não levou pro escalão acima, né? E quando o escalão acima descobriu que eu tava indo competir o AMA Supercross, que eu tinha postado no Facebook, aí começaram a me ligar, virou aquela zona. 2 dias, eu nos Estados Unidos, tava indo comprar moto para eu começar os treinos, né? Tudo, a Honda me liga, me agradecendo pelos 4 anos ter defendido a marca, conquistado os títulos, porém eles não iriam renovar comigo, né? Não mencionaram porque eu tava correndo lá fora ou não, porém, foi isso que aconteceu, né? Então, a gente tava meio triste, isso e aquilo, né? E lá, como eu falei, a polícia brota em tudo quanto é lugar, e a gente morava numa saída, até esqueci o nome, eu fiquei lá, todos os anos eu fiquei lá, mas esqueci. Indian Lake, acho que é perto do Lake Elsinore, né? Em Corona, e em cada pare, sei lá, é obrigado a parar, né? E lá, normalmente, como era um bairro mais afastado, assim, era difícil você ver pessoas na rua, né? O pessoal era mais caseiro, saía pra trabalhar, voltava, tinha uma escola perto. E aí meu irmão tava meio putaço, a gente tava meio triste, né? E aí ele passou lá uns 2 pares e ele nem freou, ele passou acelerando, né? Dava pra ver, as ruas são largas, tudo. Aí eu peguei, chamei a atenção dele e falei, pô, cara, a gente já tá fudido, perdemos o patrocínio e tal, tamo realizando o nosso sonho aqui. Pô, a gente vai arranjar confusão, mal falamos inglês e tal, daí ele me olhou assim, puta, é verdade, né, cara? Pô, a gente tava super triste e tudo, claro, tava animado por começar as competições, acho que faltava 2 semanas, algo assim, e aí meu irmão começou a andar normal, né, e no final da subida, perto da nossa casa, tinha um carro da polícia, assim, parado, do nada, paisana, né, daí a gente se olhou, falou assim, viu? Era pra gente estar já
tomado um xingão, alguma coisa, ou ter que comparecer à corte lá, né? Lá é muito normal quando você faz cagada no trânsito, porém, fica essa reflexão. E falando, né, puta, o Hayden Diggle aí, atração, né? Com certeza deve ter dado uma mídia em cima, tudo isso. Não só ele cometeu isso, né? Foi preso cometendo essas barberagens, né? Fazendo coisas de jovem, né? Nada mais, nada menos que James Stewart também já foi preso, né? Cometendo as mesmas, fazendo brincadeiras no trânsito. O que ele fazia, né? Ele botava a sirene em cima do carro e chegava atrás dos carros, né? Acho que na freeway, alguma coisa assim. Faz tempo isso, né? E acabou que ele levou o azar de fazer isso com o xerife, né? Um policial, se eu não me engano, né? E aí o policial encosta, ele vai, eu não sei se ele tinha o alto-falante, alguma coisa, e ele é preso, é encarcado, ele e um amigo dele. Então, às vezes, vamos dizer assim, né? Piloto, jovem, com muita energia, descansando às vezes pro dia da corrida, ou já terminou a semana de treinamento, tem merda na cabeça, vamos dizer assim, né? A gente sempre tem alguma coisa para aprontar, né? Então, foi uma infelicidade aí. Já começou com essa notícia sexta-feira à noite aí para sábado na Star Racing, né? E sábado de manhã, nos treinos classificatórios, Max Enst acaba caindo e quebrando a fíbula, abandonando a chance de ser campeão. Ele que estava na luta, né, pelo campeonato, ganhou a primeira etapa, a segunda etapa estava ganhando, na bandeira vermelha faltando 7 segundos, a gente nunca viu isso, né? Fizeram a relargada, acabou finalizando em segundo. Na terceira etapa, em Daytona, caiu na largada, mas ia recuperando. Estava em segundo no campeonato, 2 pontos atrás de Tom Vial. E nos treinos acabou cometendo um erro, né? Encavalando uma sequência, eles faziam 2, 3, e aí fazia on-off, e aí ele fez tudo, né? E acabou encavalando e já pegou a outra entrada do salto alto, né? Então a moto encavala, ele perde o equilíbrio, a moto bate na bunda. Eu já caí várias vezes igual ele, treinando lá. E a moto joga ele de lado e ele cai de pé em cima do outro salto, né? Tem a imagem aí pra vocês. Então, o Supercross, além de ser super difícil, a gente tá trabalhando entre o céu e o inferno o tempo inteiro. Então, num piscar de olhos, um erro mínimo, você acaba no chão. Eu acabei quebrando o braço em 2015, encavalando num triplo. Foi um erro meu, né? Eu amorteci demais, desci muito, a moto desceu muito, eu bati e virei de frente e acabei fraturando. Então, o Supercross, ele é tão, assim, o pessoal trabalha nos mínimos detalhes, amortecimento, velocidade, tudo isso, e às vezes uma falta de concentração, uma falta de tração, né? E ali pegou ele, tanto que o Seth Remaker cometeu o mesmo erro na corrida, o próprio Sexton, se eu não me engano, e não aconteceu nada, mas às vezes a recepção estava um pouco mais cabeçuda, pegou, jogou ele de cima, ele vai para cima da moto, a moto vem com a velocidade, né? A suspensão é super firme, joga ele cai de pé, já cai na hora, já põe a mão na perna e game over, né? Um sábado aí, um sexta e sábado para ser esquecido pela Star Racing, né? Então, a bruxa estava solta. Já vamos falar de outras coisas também. Ken Roczen no Press Day, eu não sei exatamente, peço até desculpa para vocês, eu não acompanhei os treinos e o Press Day, então não sei se ele manteve isso off, ou só falou no sábado, ou se ele caiu durante a semana, porém, ele teve uma separação do ombro, que eles chamam, né? Uma luxação, né? Quando o ombro sai e volta, depois volta pro lugar, às vezes ele encavala, às vezes ele sai completamente. Então, acho que eu até comentei isso aqui alguns vídeos atrás, eu tenho uma longa experiência com isso, né? 2 cirurgias no ombro direito, uma em cada joelho. Então, vamos dizer assim, o ombro, como a gente fala, a primeira vez, principalmente o ombro, né? Ele sai, você faz o fortalecimento, tudo, ele não sai de novo, toca o pau. Mas a partir do momento que ele sai a segunda vez, meu amigo, vai pra faca e não tem o que fazer, né? Vamos dizer assim, até o próprio Jet Lawrence abandonou o campeonato já para se recuperar pro motocross, porque ele sabia que às vezes o joelho pode sair. Comigo, a primeira vez que eu estourei o joelho foi em 2019. Então, 2018, vocês têm noção, eu machuquei 4 vezes seguidas, fiz 4 cirurgias em 4 anos, né? 2018 eu estourei o ombro nos Estados Unidos, treinando, caí para fora do salto, a moto me lançou, caí, deslocou o ombro, eu fui andando normal, não sentia nada, o ombro tava zero, até que eu caí um tombinho besta, né? A moto limpou a frente, me puxou o ombro, pum,
saiu fora. Aí, dali pra frente, só foi pra trás, vamos dizer, né? Daí o ombro começa a ficar falseando, você sente que o ombro vai escapar, daí você começa a defender. Então, acabou que eu fui numa outra corrida na lama, tava disputando com o Fabinho, a gente correu o Catarinense naquele ano, em 2018, é isso aí. E aí eu fui pra ultrapassar ele, a moto limpa a frente, eu perco, e aí sai o ombro novamente. E aí ali a gente decidiu parar e operar, que não adiantava mais. 2019, no final da temporada, e eu estouro o joelho no Arena Cross, eu nem cheguei a cair da moto, né? Eu perdi o equilíbrio numa sequência, encavalei, tipo o Max Sensor, mas, claro, a sequência do Arena muito mais devagar, muito menos técnica, e aí já tinha uma mesinha, ou era um duplinho, se eu não me engano, e aí a moto, meio que eu perco o equilíbrio, e a moto joga de lado e eu aterrizo primeiro com o pé no chão. Quando eu aterrizo, eu só sinto o joelho queimar, pegar fogo, né? Então, ali eu tentei, foi na primeira bateria, eu diminui um pouco, tive que dar umas 2 voltas respirando, terminei, larguei a segunda bateria, senti o joelho falsear na curva, então abandonei. E aí eu fiz uma recuperação, fisioterapia, tudo, fortalecimento, e tava decorrendo os campeonatos. Na última etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, acho que já tava no final do campeonato, não me lembro exatamente, eu fui, e na primeira bateria larguei, era corrida sexta e domingo, né? Por algum motivo não teve uma corrida. Ou era sábado e domingo, então acredito que era sábado. E aí, a pista super legal em BH, no lado do aeroporto, e o título em jogo na categoria MX1 e na Elite, né, o Campano disputando, o Paulo, o Getro e o Hector. Então a Yamaha precisava de mim, eu era piloto Yamaha, patrocinado pela Yamaha, não era da equipe oficial mais, em 2019. E acabou que na segunda volta, eu estava em segundo, eu fui amortecer na mesa, quando eu amorteci, na entrada do salto, meu joelho sai fora do lugar. Eu, graças a Deus, não caí, né? Eu fiquei em cima da moto, aterrisei, nossa, e até o Caio Lopes depois comentou que ele acho que já teve problema de joelho também. Ele falou, cara, parece que você vai morrer, né? É uma dor insuportável, dá 2 minutos, para, né? Então, eu tive que abandonar a bateria, já voltei para casa, nem fiz as outras baterias, nem pude ajudar, né? Tentar ajudar os pilotos da Yamaha. Combater um pouco ali mais com os Honda, os pilotos da Honda foram os grandes vencedores daquela temporada, porém são coisas assim que acho que a experiência dos pilotos, tudo, não tá naquele 100%, já recupera, que é a melhor coisa, né? Então, vamos dizer assim, pro Roczen, esperamos que ele não tenha mais nenhum tombo besta, que não saia fora do lugar. Já vamos falar da prova dele, tem uma prova um pouco abaixo, ele não deu aquelas explosões, né, aquele Roczen, momento Roczen, né? Principalmente no Triple Crown, que ele é onde ele faz muita diferença. Então, fica um pouco da minha história, da minha experiência, você que sofre aí, às vezes, com problema de joelho, ombro, o problema não é a gente começa a defender, né? Então, quando a gente fica defendendo, beleza, porque o ombro, a musculatura tá travada. O problema, ele vai sair quando você tá relaxado. Igual eu falei, eu fui amortecer na entrada do salto, relaxei a perna, fui dobrar, dobrei, saiu fora. O ombro, a mesma coisa. Ia cair, a moto levava, ou às vezes já tava forçando mesmo, tem a posição, não tem o que fazer. Então, o problema é quando você estoura um ligamento, você nunca sabe quando vai sair. Ou quando você tá relaxado ali, você nem sabe que tem aquela musculatura. Quando você machuca uma musculatura, você lembra, puta, ela começa a incomodar em tais movimentos, né? E você nem sabia da existência dela antes, quando você tava 100%. Mas vamos voltar a falar aqui da 10ª etapa, um final de semana aí que a bruxa tava solta, tem mais coisa que a gente vai falar. Teve um final de semana livre aí, então teve um final de semana de folga. Muitas equipes, muitos pilotos aproveitam para testar já pro motocross, né? Já começar a botar os treinos de motocross. Vamos dizer assim, os pilotos que não têm mais chance ou não estão muito bem no campeonato já começam a botar 1 ou 2 treinos durante a semana de motocross, testar suspensão, essas coisas. São feelings, né? Vai falar sentimentos. É como você se sente em cima da moto, totalmente diferente. Uma suspensão do Supercross, ela é rígida, porque você vê umas costelas lá de 1,5 m, 2 metros, não, 1,5 m, vamos dizer, de altura, em quarta marcha, ela precisa ser super rígida para aguentar aquela pancada. E no motocross, a suspensão tem que copiar, né? Ela ter tração, vamos dizer assim, na frenagem ela não pode quicar tanto, então são instintos, né? Instintos, eu digo assim, em comparações totalmente diferentes. Motocross é uma coisa e Supercross, Arena Cross é totalmente diferente. Pra você ter noção, até 2021,
A gente usava suspensão de motocross para Arena Cross aqui no Brasil, porque os saltos não exigiam, não tinham velocidade, isso e aquilo, e agora as pistas subiram de nível. Então você necessita uma suspensão super rígida para aguentar aqueles saltos, né? Então, hoje em dia, o piloto que tem, como o campeonato ocorre entre eles, né? Antigamente, muito antigamente, nos anos 90, no AMA era isso. Primeiro tinha um motocross, aí tinha o supercross, me desculpem, e às vezes tinha etapa do motocross e depois voltava o supercross, então depois eles eliminaram, fizeram supercross, motocross. Então, pro Brasil, o piloto que tem uma moto aí sofre bastante para ter que acertar a suspensão pro Arena Cross, ou ter que mudar a genética. Pra te falar bem a verdade, você tem que mudar totalmente a suspensão, né? Genética, essas coisas, e depois, já no outro final de semana tem motocross, tem que voltar, então o ideal é ter pelo menos 2 motos, ou 2 setup, ou 2 suspensões, né? Tentar conseguir uma outra suspensão aí, tanto dianteira quanto traseira, não é só a dianteira, então é um casal, né? A suspensão, não adianta você meter uma suspensão dianteira de supercross e a traseira de motocross, que não vai funcionar, você não vai conseguir nem andar. A moto vai virar uma Harley, né? Porque a suspensão é super firme. Então, vamos voltar aqui pro AMA Supercross, pros bastidores, falando da East Coast, né? A costa leste. A gente teve 4 etapas e 4 vencedores diferentes. E nessa etapa não foi diferente, né? Tivemos um novo vencedor que fodeu minha aposta. Deu ali, postei, eu faço as postinhas ali nos canais não, né? Nos sites de aposta. E eu faço a múltipla, né? Que é combinando o resultado. Eu dar uma dica para vocês de aposta também, como eu faço, né? Já ganhei uma na segunda etapa, ganhei 11.100 reais, uma aposta de 15 reais, então eu coloco 100 reais todo final de semana e faço várias apostas de 5 e 10 reais, mesclando os resultados, né? Às vezes dá boas e não dá boa. Vamos dizer assim, em 12 etapas até agora, contando com a do Mundial, ganhei uma. E essa bateu na trave tanto no Mundial como no Supercross. Então é difícil você acertar, né? Mas vamos voltar novamente aqui, me desculpem. 5 etapas da Costa Leste, 5 vencedores, né? O campeonato deu mais uma embolada, tem uma distância, porém, como tem etapas que é o shootout, as duas costas se encontram, então você consegue tirar muitos pontos ali ou perder muitos pontos, né? São etapas chaves, né? Agora, a próxima etapa da costa oeste é em Seattle, então é lama, é pesado, então o pessoal ali são etapas que você pode ganhar muito ponto ou perder muitos pontos, né? Me desculpem. Já falamos do Roczen, falou do ombro separado, e uma outra notícia que eu tava esquecendo aqui, ele virou cidadão americano, né? Eu já esperava que ele fosse até cidadão, né? Como ele teve filho já nos Estados Unidos, é casado com uma americana, já tá mais de 10 anos, né? Ele que migrou ali para competir as temporadas completas de 2012 ou 2011, então tá 15 anos, né? Agora que ele conseguiu ou tentou fazer, né? A migração dele. Então, ele já se considera um piloto, um americano, né? Ele já vive ali, tem a família, tudo, mas é nascido na Alemanha. Já falamos dos pilotos teve pilotos inspirados e que andaram muito, vamos começar da 250, Carson Mumford, né? A primeira vez que eu fui foi em 2012, e era um tampinho, ele andava de oitentinha pelo Team Green, roda baixa, ele mal ficava de pé na motinha, assim. E ele foi se destacando, depois ele foi pra Geico, se destacou muito na oitentinha, ele dava de 150, né? Ele sempre largava muito bem, então. E aí, quando ele migrou para 250, o programa da Geico, né? Eles acabaram perdendo o patrocínio da Geico, a equipe fechou, e aí ele se machucou bastante, teve seus altos e baixos. Porém, nessa temporada ele tem surpreendido, e nessa etapa, até a última volta, ele estava tendo a melhor volta, né? Nos treinos, e o Seth Remaker bateu o tempo dele. E não foi só os tempos, né? Nas corridas ele andou muito. Daqui a pouco vamos falar das corridas, vamos falar de Carson Mumford, que andou e fez diferença e mexeu na pontuação ali, judiou um pouco do Tom Vial. Também vamos estar falando do chassi das motos. Na transmissão, o Carmichael fala, né, das KTM são chassis de ferro e das outras marcas que são chassi de alumínio, né? Falando da Beta também, que é chassi de ferro, né? Então, o chassi de ferro, ele trabalha um pouco mais, os chassi de alumínio é um pouco mais rígido. Mas, falar bem a verdade, desde o ano passado eu tô andando chassi de ferro, eu não senti
tanta aquela diferença, assim, né? Mas quando é moto nova, né? Quando eu pegava, eu me lembro do piloto oficial Yamaha, principalmente da Yamaha, eu pegava a moto nova, quando eu comprei minhas Kawasaki nos últimos anos, eu ia andar, assim, e chegava a estralar o chassi da moto quando era novo, né? Botava a suspensão mais rígida, tudo feita, e aí quando eu ia pra pista, principalmente pista de canaleta e buraco, eu senti o chassi estralar as primeiras voltas, né? As primeiras voltas, nos primeiros 10, 20 minutos, as primeiras andadas com a moto, né? Então, imagina esses pilotos que estão andando, desenvolvendo motos, essas coisas, a diferença que eles sentem, né? E eles falam que o chassi de ferro, naquele tipo de pista um pouco mais duro, ele dobra um pouquinho mais. Se você souber usar mais as pernas, botar mais peso nas rodas, ele faz muita diferença. E mostrou aí no resultado aí, como eu falei já um pouco antes, as KTM botando 3 pilotos no pódio, né? Dominando o pódio aí. Lembrando que a KTM é detentora da Husqvarna e da GasGas também, para os leigos, nossos amigos acompanhantes do Fofocross. Não era a noite do Jason Anderson também, né? Quando falar da 450, vamos começar agora pela 250, né? A 250, Seth Remaker já demonstrou nos treinos, né, que a vitória da última etapa não foi por engano, né? E como a gente fala, né, quando o cara vence, mexe com o ego do cara, né? E na próxima etapa ele veio com tudo e ele, infelizmente, não teve um primeiro main event bom, porém o cara dominou o final de semana, o cara tava com a faca atravessada nos dentes, né? Até no meio da transmissão, né, o anunciante principal fala, né, que foi conversar com o Seth Remaker durante o evento ali, né, antes das corridas, e perguntou qual que foi a mensagem que ele recebeu no celular, né, dos parabéns, qual que marcou mais ele. Ele falou que, sem dúvidas, era do pai dele, que não pôde estar presente, né, já que a mãe dele estava presente lá, a gente viu a imagem dele abraçando, se emocionando com a mãe, né. Então, essas são lembranças que a gente leva pro resto da vida. Outro fato do Seth Remaker, que ele correu muito menos das corridas que ele deveria participar, né. Ele sempre se machucou, e muito entre termos, né? Sempre teve fraturas no meio do Supercross, que minava ele do motocross, ou até metade do Supercross, e voltava, motocross, voltava na metade do motocross, não conseguia ter bons resultados, mas a gente tem que tirar o chapéu pro Mitch Payton, né? O dono da Pro Circuit, aí, uma equipe detentora de vários títulos dos anos 2000 a 2015, dominava, né? Tanto do Supercross como motocross, né? Todos os pilotos queriam ser pilotos da Pro Circuit, como todos os pilotos querem ser pilotos da Star Racing nos últimos anos, né? Lembrando que até campeão mundial da 250, o Tila Rattray, foi campeão, e na outra temporada, ao contrário de 450, ele abriu mão para correr pro Mitch Payton, né? Que era o sonho dele. Então, para você ver como que as coisas mudam, né? O Mitch Payton não é falta de trabalho, é muito azar, os pilotos têm se machucado, os pilotos, vamos dizer assim, né? O Faulkner foi um desses pilotos que era para ter ganhado 3 títulos, se machucou. Então, cara, tem que tirar o chapéu pela persistência dessa equipe, o trabalho deles, a história deles. Então, tirar o chapéu para eles manter os pilotos, né? Tanto o Kerry McAdoo, Seth Remaker, o Faulkner manteve por muitos anos, né? Então, tem assombrado a equipe aí essa falta de sorte aí. Então, Seth Remaker, você fala, imagina o tanto de etapa, experiência que ele perdeu, parte física, tudo e tudo mais. Então, é um piloto que venceu a última etapa, veio com todo aquele ânimo, andou muito bem, né? Desde os treinos, dominou os treinos, né? Conseguiu na última volta, a melhor volta em cima de Carson Mumford, que andou muito também, já vamos falar dele. Então, a gente tem que entender também esse lado, né? Não é o cara, não é apenas botar o capacete, eu sou melhor e vai lá. É muito trabalho, é muita dedicação, tanto da equipe quanto do piloto. Falando de equipe e piloto, o Seth Remaker comentou que a equipe conseguiu deixar a moto mais baixa na largada, ele conseguiu, fez ótimas largadas, né? Se sentiu muito melhor, consegue botar mais pressão nos pneus, se posicionar melhor, ele que não é um piloto tão alto. Então, o trabalho tem surgido, efeito, não tem nada perdido, tá na luta pelo campeonato. Teve uma etapa abaixo por causa de parte física, por ter pego uma gripe. Então, foi a segunda etapa, ele andou bem abaixo, fez 10º ou 8º. Isso judiou dele um pouco na pontuação, mas nessa etapa,
O que judiou dele foi o primeiro tombo, né? O primeiro tombo ali na primeira largada, largou em segundo, foi pra cima do RJ e acaba antes das costelas freando, a moto dá aquela escapada, né? Vamos dizer assim, o terreno tá traiçoeiro, né? Que o pessoal só deixa aquela natinha em cima, ele freia a moto limpa de uma vez só e tumultua todo aquele pessoal, né? Tirar o chapéu pro Tom Vial, que foi muito experiente, muito rápido, né? Ele dá uma alinhada, passa por cima e continua, né? Vai à caça do RJ. Até na transmissão, o Carmichael fala, cara... Quando aparece o replay, ele falou, eu pensava que ele tinha atropelado, né? Passado por cima do Seth Remaker. Eu também pensei, é o que deu a impressão. Porém, não, o Seth Remaker desce, ele só dá uma empinadinha, passa por cima da moto. Daí já vem outros pelotão, todo mundo caindo, fica uma galera ali. Ele demora pra levantar. Então ele leva o azar, né? Como o Cooper Abbey também leva, ele cai nas primeiras voltas, primeira volta ali. E a primeira bateria, a pista tá perfeita. Então todo mundo é rápido e todo mundo tá com a energia total e... consegue ser rápido, né? Conforme a pista vai destruindo, aí a técnica prevalece e muitas outras coisas. Então, judiou dele para ele recuperar nas posições, conseguiu salvar um 9º lugar nessa bateria, andou muito. O Dexton Bennick mal cai, levanta, ele chega colado, né? O Dexton Bennick faz 8º na primeira bateria. Então, nas outras baterias, ele manda as largadas e fala tchau, obrigado. É super agressivo no começo, não comete erros, né? Na segunda ele comete um erro bobo depois das costelas, não sei se a moto dá um kick, ele perde a entrada da curva, fica em cima do paredão, o RJ passa ele, já na parte da areia ele dá o troco, né? Na minha opinião, essa parte da areia, quando eu comecei a ver a primeira bateria, eu falei, isso aí vai ficar um atrás do outro, né? Normalmente nos main event, como o pessoal não faz muito manutenção, o pessoal vai um atrás do outro, fica ali. Mas nessa segunda, o RJ é pego desprevenido, né? Como não teve a volta de reconhecimento, então o pessoal nem sabia como que estava a pista, eles entravam do jeito que olhava, né? Então ele entra por dentro, fica atolado um pouquinho, o Seth Remaker consegue aplicar a ultrapassagem, reassumir a liderança e não dá chance pro RJ, né? O RJ salva um 2º lugar nessa bateria, mas não chega nem próximo de ameaçar Seth Remaker ali, botar o paralama, mostrar ou fazer um block pass. Na última bateria, Seth Remaker faz mais uma ótima largada, sai na frente e o que eu achei mais legal dele, o quão visível foi a evolução dele técnica, né? Ele que foi treinar com os irmãos Lawrence, e o pessoal falou, né, que o treinador lá é o Michael Byrne, não sei se é dos Lawrence, mas porém do Chance Hymas e do Seth Remaker, e o Seth Remaker também comenta que ele nunca teve um treinador, então ele ia olhando pelos vídeos e tentava aplicar isso nos treinos dele. Então ele tinha muita dificuldade de andar de pé, às vezes são exercícios específicos que vão te ajudar, né? Então ele evoluiu muito, ele cometeu muitos poucos erros, era um dos únicos que saltava a sequência, o Max Sense acabou se machucando, ele e o Dexton Bennick, então ele foi preciso, constante, infelizmente cometeu esse erro dele na primeira bateria, que condenou o resultado na geral, né, botando ele em 4º na geral, com o 9º primeiro, somando 11 pontos. Quem andou muito bem também foi Dexton Bennick, né, que fez pódio na primeira etapa, não participou da segunda, depois teve umas corridas meio abaixo, nessa também as largadas judiaram dele, porém, era um piloto que fazia sequência, porém ele devia perder muito tempo em outros lugares. Na última bateria, foi o cara que fez a diferença pro RJ sair vencedor, ou o companheiro de equipe dele, Nate Thrasher, e vamos dizer assim, ele saltava a sequência, conseguia se aproximar do Tom Vial, mas cometia erros, não conseguia aplicar a ultrapassagem em cima do Vial ali para avançar na pontuação, terminando ele fez um 8º, um 7º e um 4º, totalizando 19 pontos com o 5º lugar, Seth Remaker em 4º. Tom Vial foi o cara que, na minha opinião, deixou a vitória escapar entre os dedos. A primeira bateria ele se manteve próximo do RJ a bateria inteira, ali entre 1 segundo a 2 segundos, não mostrou na TV muito essa batalha na última volta, praticamente mostrou, né, que o RJ pega os retardatários, porém ele tenta mostrar o paralama ali, é pouco tarde. Lembrando que nessa primeira bateria os 3 primeiros terminam colados, né? A última volta estava 5 segundos, acho que o Nate Thrasher, ou 4, termina os retardatários atrapalham, o RJ também vai cauteloso para garantir a vitória, passa os 3 um atrás do outro na chegada, né? Então, nessa bateria, num 2º lugar pro Tom Vial foi interessante. Na segunda, ele mandou o largadão, porém o Hard Munhoz larga muito bem também e espana ele para fora. Então, ele ia sair bem, acho que
ele saiu em terceiro, quarto ali, não, terceiro, e ele deixa tomar um block pass dos outros pilotos nas outras voltas, né? Então ele cai para sexto. Então ele não consegue se recuperar. Ali faltou um pouco mais de atitude dele, na minha opinião, principalmente nas costelas. Ele insistiu muito pro lado direito, que não era a linha mais rápida, era a linha mais uniforme, porém a linha do lado esquerdo e no meio era mais rápida. Até aparece na transmissão a moto dele quicando bastante, assim, não conseguindo ser rápido. E acho que, na minha opinião, ele persistiu muito nessa linha e não conseguiu ser veloz, que condenou um pouco o resultado dele. Ele fazendo o quinto, conseguiu evoluir uma posição só, passando o Hard Munhoz. E vamos dizer assim, até o Nate Thrasher passa ele, passa o Hard Munhoz e no final passa o Carson Mumford, que também andou muito bem, já vamos falar dele. Então, na segunda bateria foi o tendão de Aquiles do Tom Vial. Na última bateria era tudo ou nada, ele preferiu, vamos dizer assim, não conseguiu ser rápido no começo, não conseguiu aplicar um ataque no Nate Thrasher, que largou em segundo, e ficou se defendendo do Dexton Bennett ali, salvando o terceiro lugar, tanto na última bateria como no resultado, com 10 pontos, né? Lembrando, igual eu falei do Carson Mumford, que estava fazendo a volta mais rápida até a última volta, né? Aí que o Seth Remaker bate a volta dele. Andou muito bem na primeira, fez um quinto lugar, não conseguiu largar tão bem. Na segunda ele larga bem, dá um totozinho no Max Sense e fica em terceiro até duas voltas pro final, praticamente, né? Tanto que ele salta na chegada e olha, vê se não tem a bandeira branca, que tá completamente exausto, e o Nate Thrasher tá pressionando ele o tempo inteiro ali, e ele até abre, vamos dizer assim, ele não consegue nem atacar a frenagem. A suspensão do Supercross é tão firme que para você ficar maleável com a moto, você trocar de direção é muito mais difícil, você faz muito mais força para deitar a moto, isso e aquilo, então acabou a parte física, acaba o piloto. E o Supercross tem que ser preciso, igual eu falei do Max Sense, né? O inferno e o céu trabalham lado a lado. Então, o cara manter a cabeça, a calma nessa hora, fala, beleza, vou perder uma posição aqui, não é nada demais, não vai mudar a minha vida, vou para a última bateria. Então, na última bateria, ele larga no pelotão, cai na primeira curva, o pessoal passa por cima do pé dele, mas ele abandona a bateria, mas ele comenta que só foi, vamos dizer assim, um magoamento ali entre a fíbula e o tornozelo. Vai estar pronto para a próxima etapa, o Carson Mumford, que vem evoluindo aí nos últimos anos, né? E lembrando que quando ele foi para Geico, a equipe acabou, né? Para Geico não, quando ele subiu profissional, a equipe acabou, né? Perdeu o patrocínio principal e acabou, né? E está tentando se reerguer nos últimos anos, muitas machucados, fraturas, essas coisas, né? Lembrando que David Millsaps é o treinador dele, tem feito a diferença aí na evolução do piloto. Então, voltando para o campeonato aqui, para 250, já falando de Tom Vial, Seth Remaker, RJ fez tudo certinho, na primeira bateria levou a vitória, a segunda não conseguiu ultrapassar o Seth Remaker quando cometeu aquele erro, ficou preso um pouco na areia ali, mas não teve o pace, a velocidade para atacar o Seth Remaker na segunda bateria. Na última, eu foquei bastante nele, é um cara que eu torço, gosto da personalidade dele, do jeito que ele anda. E quando eu vejo que a moto empina, ele dá 2 queimadinhas de embreagem, meu amigo. Ali ele já perdeu a largada, né? Então, daí, quando ele cruza pra dentro, tem felicidade do Carson Mumford cair e ele ficar preso. Então, perde muito tempo, mas ao mesmo tempo, na segunda volta, ele já tá em 8º, né? Até o Carmichael fala, pô, ele tem que ganhar mais 4 posições para levar o overall e tal. E aí ele tem 6, ele consegue passar 2 pilotos numa pegada, ele passa um piloto, depois ele passa 2 pilotos numa pegada só na parte da areia, não lembro exatamente quais eram os pilotos. E, cara, ele tem 6 segundos pro Dexton Bennett, por isso que eu falei o Dexton Bennett que andou bem, ele tenta 2, 3 voltas ali, depois ele mantém a calma, aqui vai me levar um segundo da geral, é um ótimo resultado, não tem nada perdido no campeonato. Lembrando que a 250 tem mais 2 etapas, se eu não me engano, de showdown, que é o confronto do leste com o oeste. Essas etapas são essenciais você ter bom resultado para se manter vivo no campeonato, vamos falar um pouquinho mais disso. Então na 250 você consegue recuperar muita pontuação ainda com essas etapas. Então ele faz 8 pontos, né? Primeiro, segundo e quinto, levando o segundo lugar na geral. O grande vencedor daí, o Nate Thrasher, né, que estava um pouco abaixo, foi o cara que me ferrou na pontuação, na minha apostinha aí, ter feito minhas apostinhas. Já ganhei na segunda etapa, aí ganhei um bom dinheiro. Eu sempre invisto R$100 e faço várias apostas de 5 e R$10 aí,
E na segunda etapa fui consagrado aí com um bom resultado. E eu só fiz uma aposta de R$15 e ganhei. Vou ter que fazer isso, eu acho que vou apostar 15, deve ser meu número da sorte. Mas vamos voltar aqui pro evento. Nate Thrasher foi o grande vencedor. Me surpreendeu, principalmente na primeira bateria. Ele não tinha uma velocidade. No final ele chegou junto ali. Nessas etapas, como o piloto sabe que é menos tempo, às vezes ele, eu já ando nas outras etapas 20, me cansa com 15. Como era 12, eu vou por tudo ou nada nesses 12. Então, pilotos que às vezes falta um pouquinho de autoconfiança, nessas horas vem forte, né? Nessa etapa mostrou isso. Não só isso, né? Ele que o Dexton Bennett, como eu falei, ele fez pódio na primeira etapa, na segunda ele caiu, teve uma conclusão, né? Que eles chamam de dar aquela apagada, não andou treinando durante a semana, e algum piloto acertou Nate Thrasher treinando, né? Ele quebrou o dedo. Então, desde a segunda etapa, ele não treina, ele só vai para as corridas, né? E nessa etapa ele comenta que conseguiu treinar, né? Então se sentiu mais confortável, estava no dia dele, se sentiu super bem, fez ótimas largadas. Na primeira, terceiro. Na segunda, terceiro novamente. Igual eu falei, ele saiu de sexto. O que o Tom Vial não conseguiu fazer, ele conseguiu fazer, né? Buscou o pelotão, ele fez terceiro. E na última, fez uma ótima largada. Não tinha a velocidade do Seth Remaker, porém o segundo lugar dele levou ele no lugar mais alto do pódio, né? Ele ainda estava sobre ataque, vamos dizer assim. Tinha o Tom Vial que se passasse ele perdia a posição. E o RJ, se conseguisse diminuir a diferença pro companheiro de equipe, também levaria o overall. Mas, lembrando, ele conseguiu ser constante. Lembrando que a última vitória dele foi o ano passado em San Diego. É um piloto que já venceu no seu ano de estreia, se não me engano, 2 etapas, né? Que foi no ano do Covid. Depois ele se machucou, venceu e acabou se machucando também. Então era um piloto que a Star tá insistindo um pouquinho, mas é um piloto que tem grandes chances de ser campeão, não tem nada perdido, tá na luta pelo campeonato. Lembrando outra coisa, 5 etapas, 5 vencedores diferentes nessa costa, então o campeonato tem muita coisa para acontecer. Esse foi, vamos dizer assim, a notícia boa da Star Racing nesse final de semana, que teve aí Hayden Dingle preso por algumas horas, Max Sense machucado, e vamos falar de Abby em breve, já mais para frente. Então, na etapa ficou Nate Thrasher, RJ, Tom Vial, Seth Remaker e Dexton Bennett. Então, no campeonato, Tom Vial liderando, né? Tava 2 pontos na frente, agora tá 10 pontos na frente, com a saída do Max Sense. 99 pontos. RJ tem uma etapa péssima na primeira etapa, abandonou, tá com 10 pontos atrás, tá na luta pelo campeonato. Seth Remaker tá com 13 pontos atrás, perdeu um pouco de ponto nessa etapa, mas tem mostrado que tem velocidade. Se não se machucar, tem tudo pra tá na briga do campeonato. Igual eu falei, vou falar do quarto e quinto, que são os companheiros de equipe. Max Sense que tá fora, 78 pontos. Nate Thrasher 78 com 21 pontos atrás, mas tem as 2 etapas do shootout. Então são etapas chaves que você ter bons resultados vai somar e muitos pontos, né? Vai quando ele ganha as 2 etapas ali, os pilotos fazem quinto, quarto, dá aquela embolada novamente. Então, a 250, a costa leste está mais embolado, na costa oeste a gente espera que o Redendingan tenha uma etapa abaixo para embolar novamente e o campeonato pegue fogo. Então, a 250 é isso daí. Um piloto que me chamou um pouco a atenção foi o Chance Hymas, uns resultados bem abaixo, claro, ele levou sorte nas 2 primeiras etapas entre termos da bandeira vermelha, conseguiu dar um respirado na primeira bateria e ir para cima, lembrando que ele voltou em cima da hora de uma operação do joelho. Então, foi a única coisa assim, um pouco abaixo que eu vi de questão de resultados. O resto, claro que teve a baixa do Max Sense aí, que a gente não queria. Então, mas o campeonato ainda tá super disputado, pegando fogo. A gente espera ver mais resultados aí, mais briga dentro do campeonato. Então, vamos dizer assim, já perdemos o Levi Kitchen, agora Max Sense. A gente espera que não tenha mais nenhum machucado e o campeonato pegue fogo. Vamos para as 450, começar falando de El Hombre, né, que teve uma etapa fora do comum, vamos dizer assim, né, as 3 baterias e acabou caindo na primeira. Chase Sexton, primeira bateria, Chase Sexton põe ele no chão, né, mostra o Paloma numa volta, na outra vem com tudo. Até o Carmichael fala, não precisava do Luiz para ultrapassar ele, e não é o ideal isso, né? Termino de falar depois da segunda, vamos falar já da segunda largada.
Ele falou até como é, cara, Barcia e o Jason são aqueles pilotos que você tem que tomar cuidado na hora de ultrapassar, porque eles são os pilotos que perdem a etapa, mas não perde a chance de te botar no chão na próxima curva. Então, e não foi isso que aconteceu na segunda bateria, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi o dispositivo de largada, né? Os dois largaram lado a lado, fizeram a primeira curva, e quando eles foram entrar na sequência, a moto ainda estava armada, a suspensão, né? Mas o tanto que eles fizeram a reta inteira, frearam a curva, aí que foi desarmar, né? E na segunda curva, o já esperto, né? Vamos dizer assim, Chase Sexton já vai fechando, mas mesmo assim o El Hombre entra por dentro e dá aquela pancada, fala, calma filho, só foi uma parte do pagamento, né? Vamos dizer assim. Mas mal sabia ele que voltas depois, né? O atual líder do campeonato iria pegar ele na curva antes das costelas, né? Lá tem praticamente uma regra, né? O piloto que sabe que tá sendo atacado, ele rola de fora a fora a canaleta, a última, né? Por que isso? Porque a parte de dentro é muito difícil o piloto atravessar ela, a suspensão quica muito e depois sai na buraqueira. Então, vamos dizer assim, então eles têm essa regra, assim, você vai me passar, passa por baixo. Então o Webb entra por baixo, mas acaba espalhando e levando a dianteira do El Hombre, que fica no chão, né? Levanta puto da vida e fala, cara, vou matar esse cara na última bateria. E na última bateria ele comete um erro besta ali no MaxSense e acabou se machucando. Encavalo, porque a moto joga um pouco pro lado, ele acaba acertando o feno e caindo, né? Então, 3 que largaram, 3 tombos nos main events pro Jason Anderson, teve uma etapa abaixo aí. Na primeira ele se recuperou, foi pro 8º, fez 5º. Na segunda, não me lembro o resultado, mas não teve um resultado bom no evento, né? Já as KTM dominaram aí, talvez pelo solo ser parecido com o centro de treinamento deles, o quadro que eles falaram bastante, o acerto, enfim, teve bons resultados, mas vamos falar do 5º lugar, Ken Roczen, vem lutando aí com uma separação do ombro, com certeza andou tenso, isso deu para ver na pista que ele não tinha aquele começo de prova explosivo, talvez bastante cauteloso, não se sentiu confortável com a pista. Então, vamos dizer assim, não foi o Ken Roczen que a gente esperava ver, o torce, mas com certeza teve os seus motivos. O ombro, às vezes quando sai a primeira vez, igual eu falei há pouco, faz o fortalecimento, tudo. Saiu a segunda, meu amigo, vai pra faca, que é a melhor coisa, que senão depois do segundo é terceiro, daí começa a ficar frouxo, aí já era. Então, com certeza andou tenso, deve ter andado amarrado com fitas, essas coisas. Sentiu, deu pra ver que na primeira bateria no final ele perde um pouco o rendimento, na segunda ele anda muito bem, na última também anda legal. Então vamos dizer assim, não foi o Ken Roczen que queria ver, se mantém na luta pelo campeonato, mas tem que tirar o chapéu para ele que não deve ser nada fácil andar com uma suspensão, uma pista de supercross, uma suspensão de supercross que é super rígida, passa muito impacto para os membros dos corpos. Então tem que tirar o chapéu pro Roczen, com 5º lugar na geral do campeonato, do evento, com 4º, 6º e 4º. Foi bem regular, somando 14 pontos. Agora, a nota baixa aí, o Webb, né? Nota baixa entre termos, pro campeonato foi bom, que embolou um pouquinho. 4º lugar na geral, primeira bateria judiou bastante dele, aquele tombo no mesmo lugar que o Setmaker, né? Ele esperava a moto calçar, a moto não calça, dá aquela limpadinha, ele acelera, não consegue tracionar a moto, falta a perna, acaba caindo na primeira volta. O que é o ruim de cair no primeiro main event? A pista tá menos destruída, o nível de preparação física de todos os pilotos está mais alto, então você sofre muito mais para passar os outros pilotos, eles dão muito mais combate. E mesmo assim ele consegue salvar um 7º lugar, né? Lembrando que o Setmaker salvou um 9º, mas ele consegue salvar um 7º, um ótimo resultado. Na segunda não larga tão bem, ele tenta de tudo, ainda passar o Aaron Plessinger, a gente vai falar, né, que defendeu muito bem, assim, não deixou o Webb atacar. No final, faltava 2 voltas, ele tinha 2 segundos de diferença, ele consegue diminuir, mas não consegue aplicar a ultrapassagem. E na última, ele chama a responsabilidade, aproveita do erro do Chase Sexton, 500 milésimos mais rápido que todo mundo na pista e consegue ganhar a última bateria aí, finalizando em 4º na geral, né? Por isso que eu falo, a última bateria é muito mais fácil você recuperar posições. Os pilotos já estão mais cansados. Se você está muito bem preparado, igual vai fazer diferença, os caras fazem diferença. Já vamos falar do Sexton e do Webb. A preparação, quando a pista começa a destruir, esses caras tiram 1, 2 segundos fácil na técnica e parte física.
eles arrebentam. A pista quanto mais fácil a pista, mais redondinha, todo mundo é igual. Conforme a pista vai destruindo, aí começa a aparecer a diferença para os pilotos mais técnicos e preparados. Então, quarto lugar para o Abe, terceiro para o Plessinger, que na minha opinião a primeira bateria dominou, faltou confiar um pouquinho mais nele, talvez se sentiu tenso, não vinha de bons resultados. O Sexton sofreu para pegar ele e passar. Faltou aquela virada de chave, vamos dizer assim, aquela carta na manga. Talvez eu tô em primeiro, eu vou me manter fazendo o beabá, né, o básicozinho. Ali na sequência que o Max Sense acabou caindo, o Webb e o Sexton começaram a tirar, e o Malcolm começaram a tirar a carta da manga. Fazer 3, 3 e 4, se eu não me engano, ou 3, 4, 3, ou 3, 3, 3. Não me lembro exatamente a numeração, mas era muito mais rápido. E o Plessinger se manteve mais calmo na constância, e foi ali que ele acabou perdendo o primeiro main event, porque no resto ele era tão rápido, tão bom quanto os outros pilotos. Talvez as largadas, claro, que ajudaram bastante. Talvez o piso, por ser parecido com o centro de treinamento deles. Carmichael fala muito do chassi, né, que consegue dar mais tração, tudo, mas enfim, mas tá uma noite super inspirada. Segundo lugar na primeira bateria, a segunda ele andou muito, termina exausto, né, faz terceiro, larga na frente, o Sexton passa ele mais cedo, faz a sequência, eu acho que a pista é um pouco mais destruída, já consegue se acertar um pouquinho melhor, com mais facilidade o Sexton, né? O Malcolm também se aproveita disso, consegue ultrapassar, e o Webb chega ali, já na metade da bateria, já tá próximo, mas não consegue se aproximar do Plessinger, né? O Plessinger termina a bateria ali com o Webb na cola, exausto, ele passa a chegada e ele, graças a Deus, acabou. Então, judiando bons pontos do Webb na etapa, né? Na última bateria não consegue fazer aquelas largadas triunfais que ele fez nas duas primeiras, mas salva um quinto lugar ali, atrás do Roczen, e a última vaga no pódio ali, um terceiro lugar super merecido pro Plessinger, que é o fã número 1 aí, é o piloto que todos o pessoal que acompanha, principalmente americano, é fã número 1 aí, pelo jeitão dele, redneck, né, bem caipirão, ele gosta de agitar o público, isso e aquilo, então dá pra ver pela transmissão, né, o público agitando quando ele largava na frente, né, igual como tem as ultrapassagens. Então, terceiro lugar pro Plessinger. O Malcolm andou muito bem nessa etapa, né? Levou azar nos treinos, né? Que é o 2 tombaços. O primeiro nem foi culpa dele, né? O Justin Hill acaba errando a sequência, perde a moto acerta o Malcolm e acaba caindo, sofre ali, né? Sente as pernas, tudo. Depois cai na sequência, quando volta depois da largada na contramão ali, ele salta, perde o controle, acerta um feno. Acho que não foi tão forte, porém a primeira judiou bastante dele. Ele comenta nas entrevistas que estava correndo com bastante dor. Era um dos pilotos mais rápido, mais constante, né? Na primeira ele vem de trás, recupera, faz terceiro, não consegue dar combate para os dois primeiros, porque ele vem de trás. A segunda ele passa o Plessinger e começa a judiar do Sexton. O Sexton teve que acelerar ali, tinha volta que ele era até mais rápido que o Sexton. Na última, ele não consegue também fazer uma boa largada, vem se recuperando e faz um terceiro, somando ótimos pontos aí. 10 pontos no total, segundo, terceiro e quinto, né? 10 pontos. Desculpa, esse foi o Plessinger. Terceiro, segundo e terceiro, 8 pontos o Malcolm Stewart. Andou super bem. E agora o grande vencedor, Sexton, né? Cara, quando ele fez aquela batida no Jason, eu falei, agora fodeu nas outras baterias, né? E aí na segunda, quando eu falei da largada ali, da batida, ele se livra, né? Consegue sair mais pra frente. Eu falei, ufa, essa já era, né? Pelo menos o cara não vai pegar mais ele. Mas ele andou como campeão, né? Vamos dizer, acho que ele tirou da cabeça, eu tenho que detonar, ganhar desses caras, mostrar que eu sou muito mais rápido, isso e aquilo. Ele, vamos dizer assim, ele poderia estar líder do campeonato nessa etapa, na outra etapa do Triple Crown, que ele tenta ultrapassar o Webb e cai. Então, o Webb ia fazer terceiro, ganha a etapa, e ainda ia fazer terceiro, ganha a etapa, e ele faz terceiro. Então, vamos dizer assim, são 5 pontos no campeonato, né? 10 pontos a mais, que tira 5 do Webb, soma 5 pro Sexton. Ele tá 7 pontos atrás agora com a nova pontuação. Então, pra você ver como cada etapa é importante. Então, ele larga na frente, dá aquele sprint, acaba cometendo erro, já dá uma pressionada no Webb, logo em seguida, mas vê, o Webb conseguiu ser mais rápido também. Falou, aqui tá ótimo, ninguém tá me pressionando atrás, vou levar o overall, vou diminuir a diferença pro Webb. Então, andou igual o campeão. Às vezes eu falei, como eu pensei,
A mentalidade do Carmichael, do Stewart, era sumir, largar na frente, sumir, botar 30, 40, 50, 1 minuto de diferença no segundo lugar. Hoje em dia, ser campeão conta e conta muito mais. E o bônus, vamos dizer assim, de primeiro por 1 segundo e 1 minuto é a mesma coisa. Então, para você ser campeão, você tem que ser inteligente e, com certeza, o Sexton aprendeu do jeito mais dolorido, né? Que não é pelo amor, foi pela dor ali naquela etapa e as outras etapas que ele cometeu o erro. Então, da 450 foi isso praticamente. Que me chamou muita atenção foi o Malcolm e o Sexton, né? A sequência ali, onde o Maxence acabou caindo, eles saltavam sentado 3, aí dava pra ver a bota, né? Eles colocando a terceira marcha, saltavam, ele botava mais uma marcha pra saltar outra sequência, pra vocês verem, né? Tipo assim, normalmente, principalmente o Malcolm, né? Nem usa nem embreagem, né? Eles são tão técnicos, são precisos, são bem preparados, que eles usam só o torque do motor. Eles não precisam da embreagem, né? Não só eles, muitos pilotos que eu vi correndo lá, treinando, tive próximo, eles usavam muito só o motor. Isso vamos dizer assim, exige mais a parte mental do piloto, tá concentrado, focado ali. Quando você começa a usar a embreagem, você fica preguiçoso, você começa a não mexer tanto o corpo, você consegue consertar a moto na embreagem, isso e aquilo. Então, para você, a diferença desses pilotos fora da curva para nós seres normais humanos, né? Então, o resultado foi esse. No campeonato, Sexton segue 8 pontos atrás, Roczen 27 pontos atrás, Malcolm assumiu a 4ª posição novamente, Justin Cooper fez ótimas baterias, no papel não apareceu o resultado, porém andou muito bem, fez péssimas largadas, no final sempre pressionando o pelotão da frente, ele terminava em 6º, 5º, se eu não me engano, uma bateria, 7º, brigou com o Barça, que não é nada fácil, o Barça que andou muito bem na 2ª e na 3ª bateria, na primeira cometeu uma gafe, vou mostrar o vídeo para vocês aí. Então, é isso daí. Muito obrigado pela atenção de vocês, não deixe de seguir o canal para vocês não perderem nenhum conteúdo, a gente vai estar mudando um pouco o cenário agora. Antes eu falava das corridas, vocês já assistiram as corridas, eu vou trazer esses aspectos, essas coisinhas a menos que chamaram a atenção, coisas que têm acontecido nos bastidores. Dessa vez Hidden Deegan foi ver o xadrez de perto, o Maxence se machucou, o Roczen machucou o ombro, então são coisinhas assim que acabam acontecendo nos bastidores. Tem aí já acontecendo nos bastidores da Ducati para a próxima temporada. Tem vários boatos aí, a gente não sabe como que vai ficar a KTM. Então talvez Barcia, Malcolm, Roczen, pode ser pilotos que estejam migrando aí para Ducati Trolli, que deve ser a próxima a equipe que vai iniciar na próxima temporada. Muitos falam que eles vão iniciar somente no motocross, a gente não sabe, na próxima temporada. Vamos ver os próximos capítulos, já deve, até metade do ano a gente já sabe o que vai acontecer, alguns pilotos que vão trocar de equipe, isso e aquilo, já começa a sair o silly season, que eles chamam lá. Então, é isso daí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Já nessa semana ou semana que vem eu vou trazer o Fofocross do brasileiro de motocross, vai colar a equipe da Kawasaki, o Frank vai ser o chefe de equipe, o dono da equipe aí, vai ter piloto na 1, na 2 e na 2 Júnior, talvez até na 80, se eu não me engano. Então vou correr atrás desses mínimos detalhes. A KTM tá para anunciar os pilotos aí, a Honda já anunciou sua equipe, trouxe aí grandes nomes, pilotos vice-campeão mundial aí, o Dean Wilson. Então vai estar, aqui no Brasil o bicho vai estar pegando fogo. Então não deixa de curtir esse vídeo, botar para seguir aí, para você não perder nenhum material, e a gente se vê nas pistas. Valeu!